Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa boneca linda, a Maria Beatriz. Nesse passo a passo, nós vamos confeccionar a boneca Maria Beatriz completa e o corpinho que eu uso para confeccionar essa boneca é o mesmo corpinho do boneco Pedro Henrique. Então, durante a confecção da boneca, eu vou explicando alguma diferença, algum detalhe, alguma diferença, e a gente vai conseguir confeccionar com esse passo a passo a boneca Maria Beatriz e o boneco Pedro Henrique. Nesse vídeo, nós vamos confeccionar a primeira parte da boneca. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e a acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. E deixa também o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. E para confeccionar essa boneca, eu vou estar utilizando os fios amigurumi nas cores cacau para o cabelo, o chantilly para a pele, o vinho para o vestido, o branco e o rosa. Eu vou usar só um pouquinho para fazer o shortinho de baixo. Tesoura para os arremates. A agulha para crochê é a 3 milímetros e nós vamos precisar de marcadores. E também do enchimento. Eu vou iniciar com o meu fio branco e eu vou fazer o anel mágico. E aqui, dentro do anel mágico, eu vou fazer 12 pontos baixos. Então, essa é a minha volta de número 1. Anel mágico e 12 pontos baixos. Eu fiz aqui os 12 pontos baixos, fechei o anel mágico e agora a gente vai iniciar a volta de número 2. E na volta de número 2 a gente já começa a marcar sempre o primeiro ponto da volta. Então, vou pôr marcador aqui nesse meu primeiro ponto. Marquei, então, o meu primeiro ponto e agora eu vou fazer um aumento. Então, a volta de número 2, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, e a gente vai ficar na volta de número 2 com 18 pontos baixos. Eu vou agora para a volta de número 3. Na volta de número 3, eu faço 2 pontos baixos, marco o primeiro ponto. Dois pontos baixos e o aumento. E na volta de número 3, eu fico com 24 pontos baixos. 2 pontos baixos sozinho, no próximo o aumento, e eu vou fazer assim pela volta toda. Na volta de número 3, fico com 24 pontos baixos. Vou iniciar agora a volta de número 4, faço meu primeiro ponto baixo e volto o marcador nesse meu primeiro ponto. E na volta de número 4, são 3 pontos baixos, eu já fiz um, que é o pontinho marcado, 3 pontos baixos e o aumento. E na volta de número 4, eu vou ficar com 30 pontos baixos. 1, 2,
3 e o aumento. Vou dar a volta toda. Eu iniciei a volta de número 5, coloquei o marcador no meu primeiro ponto e na volta de número 5 a gente vai fazer 4 pontos baixos e o aumento. Nessa volta de número 5, a gente vai ficar com 36 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 5 e agora na volta de número 6, nós vamos trabalhar só na alcinha de trás do ponto. E nessa volta, eu vou fazer apenas um ponto baixo em cada alcinha de trás do ponto. Eu tenho aqui, olha, a trancinha do ponto, eu trabalho só na alcinha de trás. Eu vou pôr o marcador aqui no meu primeiro ponto e vou seguir fazendo um ponto baixo. E nessa volta é apenas ponto sobre ponto, a gente vai ficar na volta de número 6 com os mesmos 36 pontos baixos, trabalhando na alcinha de trás do ponto. Eu terminei a volta de número 6 e eu vou iniciar a volta de número 7, agora fazendo ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto, e da volta de número 7 até a volta de número 12, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. A gente vai ficar em cada uma dessas voltas com os mesmos 36 pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo essa volta e mais 5 voltas de 36 pontos, então, da 7 até a 12. E quando eu chegar na volta de número 12, eu volto com vocês. Eu fiz aqui, então, da volta de número 7 até a volta de número 12 com 36 pontos baixos. E agora, a gente vai começar a fazer as diminuições. Eu vou fazer aqui 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora, a gente vai começar a fazer as diminuições. Para fazer as diminuições, a gente vai fazer a diminuição invisível. Então, a gente pega a alcinha da frente desse ponto, pega a alcinha da frente do próximo ponto, dá uma ajustada no fio. O ponto, ele tem que ter sempre o tamanho da agulha, ele não pode ficar com folga aqui na agulha, para o ponto ficar bem fechadinho. Mas quando a gente vai fazer diminuição, a gente puxa um pouquinho mais para essa laçada aqui da agulha ficar ainda mais justa, para não fazer tanto buraco na peça. E aí, a gente faz, então, aqui a diminuição. Ó, a gente puxa bem aqui. O ponto, ele tem que ter a medida aqui da agulha, olha. A gente não pode alongar essa parte aqui. Essa parte aqui é que vai dar a medida do nosso ponto. A laçada da agulha é que determina o tamanho do nosso ponto. Então, para o ponto ficar bem justinho, essa laçada da agulha tem que estar bem justa na agulha. E para fazer diminuição e ela não ficar com tanto buraco, a gente ajusta bem, a gente tensiona essa laçada aqui da agulha, pega aqui a alcinha da frente, a próxima alcinha da frente
e tira de uma vez. 2. No próximo, olha, tensiona a laçada da agulha. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E 8. Tá vendo que aí as diminuições não fica com tanto buraco, fica bem mais justinha. Agora a gente vai fazer mais 10 pontos baixos para concluir essa volta. Então aqui, olha, a laçada, ela tem que ficar justa na agulha. Então a gente vai fazer um ponto baixo. A gente não alonga a laçada, a gente já laça, fecha o ponto e a agulha fica direcionada para baixo, para não alongar essa laçada que tá aqui na agulha. Não, são 2, né? 2, 3, 4, 5, 6. Olha, eu vou mostrar para vocês. O ponto no amigurumi, ele é diferente do ponto baixo quando a gente faz o crochê tradicional. No crochê tradicional, a gente faz o ponto baixo, a gente tá com ele aqui na agulha, a gente dá uma alongadinha nessa laçada aqui da agulha, tá vendo? A gente faz assim, traz, os dois ficam na mesma altura e a gente faz o ponto baixo. Esse é o ponto baixo do crochê tradicional. O ponto X do amigurumi, a gente passa, laça ele por cima e traz e faz o ponto baixo. Esse é o ponto X. Aqui, ao invés dele fazer um V, ele faz um X. Eu gosto de fazer o amigurumi com um ponto V mesmo. Porém, a gente não dá essa alongadinha no fio. A gente passa pelo buraquinho, traz a laçada fica na medida da agulha. As duas, essa que a gente trouxe e essa. E a gente fecha o ponto V. A agulha, ela não dá aquela rodadinha, aquela torcidinha que a gente dá no crochê tradicional. Ela desce para esse ponto aqui ficar sempre na mesma medida. Então, olha, a gente faz assim, a agulha não alonga, a laçada da agulha não alonga. Olha, ela continua sempre na medida da agulha. E aí, o amigurumi fica mais fechadinho. Os pontos não ficam abertos. Fiz aqui, então, essa volta, que é a volta de número 13. A volta de número 14, a gente vai continuar fazendo diminuição. E eu já vou marcar esse ponto. 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou fazer mais 8 diminuição, do mesmo jeito que eu falei para vocês. Aqui a gente tensiona, a gente dá uma esticadinha, deixa bem tensionado a laçada aqui da agulha, para não fazer buraco na diminuição. Ele fica assim, olha, uma diminuição sem buraco. Então, o segredo tá em deixar
essa laçada na agulha um pouco mais tensionada na hora da diminuição. Só na hora da diminuição. Na hora de fazer os pontos aqui, para eles não abrirem, a gente não tensiona a agulha. A gente simplesmente não alonga essa laçada, mas tem que ser suave, porque se ficar muito tensionado, também vai abrir o ponto. A gente só tensiona para fazer as diminuições sem abrir. Então, agora aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer mais 8 diminuição. Essa é a volta de número 14. Na volta de número 13, a gente ficou com 28 pontos. E agora a gente vai fazer mais 8 diminuição. 1 e 8. Então, eu fiz aqui mais 8 diminuição e agora eu vou fazer mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, olha, eu vou mostrar para vocês. A diminuição, ela não fica com tanto buraco quando a gente faz assim. Ela não fica aberta, ela fica bem fechadinha. E agora aqui, nessa volta, eu fiquei com 20 pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui a barrinha da meia. Essa aqui, a gente tá fazendo aqui a meinha pra boneca Maria Beatriz. Pro bonequinho Pedro Henrique, que é o mesmo corpinho, olha, eu vou passar todo esse arremate aqui pra frente, assim. Vou tirar o marcador, vou fazer esse arremate aqui com vocês primeiro, depois eu explico qual a diferença aqui entre o Pedro Henrique e a Maria Beatriz nessa parte da meia. Tá vendo aqui o pontinho onde eu estava com o marcador? Eu vou no da frente. Passo essa sobrinha lá pra trás. Agora, eu volto aqui, ó, onde tá saindo essa laçadinha, desse ponto aqui. E vou passar essa laçadinha pra dentro, daqui desse pontinho. Mas eu ajusto o ponto para ele ficar do tamanho dos outros. Agora, eu venho nessa perninha que se formou aqui embaixo, olha. Passo a agulha, puxo essa laçada para fora. E agora, eu volto ela lá para dentro do ponto, passando ela por baixo desse pontinho postiço que eu fiz aqui. Pronto. Com esse pontinho falso, eu deixo essa parte aqui toda na mesma altura. E agora, nós vamos fazer, então, o arremate da meinha. Para Maria Beatriz, a gente faz o arremate da meia agora aqui, nessa diminuição. Aqui eu tô com 20 pontinhos baixos. Pra meinha do Pedro Henrique, como ele tem o tênis, então eu continuo fazendo. Daqui eu sigo fazendo. Eu faço 5 voltas a mais de meia. No total, a perna, ela vai ficar com 32 voltas no total, do pezinho até o final da perna. Então, a gente vai aqui, olha, eu tô na volta de número 14. A gente vai fazer aqui o arremate da meinha, tudo bonitinho, e depois vai voltar a trabalhar nessa alcinha aqui do lado de dentro. Então, de perna, eu vou ficar com 17 voltas de perna, só da cor de pele. A diferença é que aqui no sapatinho da Maria Beatriz, eu faço as 17 voltas com a cor de pele.
Na meinha do boneco Pedro Henrique, é o mesmo passo a passo, com a diferença que aqui eu ainda sigo fazendo no branco mais 5 voltas. E depois eu faço só 12 voltas com a cor de pele, porque eu desconto aqui, né? O dela eu vou fazer 17, porque eu já troco a cor de pele aqui. O dele eu vou fazer 12, porque eu faço mais 5 voltas com a meia branca, porque ele tem o tênis e o tênis fica alto. Tá? Deu para entender? É o mesmo passo a passo da meinha, Pedro Henrique e Maria Beatriz. A Maria Beatriz, eu já vou fazer o arremate da meinha agora. E depois troco pela cor de pele e faço 17 voltas de cor de pele. Do Pedro Henrique eu vou continuar com essa mesma cor. Vou fazer mais 5 voltas e só depois eu troco pela cor de pele e faço 12 voltas com a cor de pele. No total, os dois têm 32 voltas do pezinho até o final da perna. E agora aqui com o meu fio na cor vinho, eu vou vir na alcinha de fora do ponto. A alcinha de dentro a gente vai voltar a trabalhar depois quando a gente for subir a perninha com o fio cor de pele. Eu vou colocar aqui, vou posicionar, fazendo aqui uma correntinha. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cada alcinha da frente. E eu vou ficar aqui com um total de 20 pontos baixos. Pegando só a alcinha da frente, a gente tá fazendo só o detalhe do arremate da meinha. E eu vou seguir fazendo aqui, olha, pegando a alcinha da frente, eu vou fazer 20 pontos baixos. Eu fiz aqui os 20 pontos baixos da alça da frente e essa volta aqui do arremate eu não conto. Eu parei na volta de número 14 e eu vou voltar a contar quando a gente for trabalhar com o fio cor de pele nessas alças aqui de dentro. Aí eu conto 15, 16 a partir dessa alça de dentro, aqui é apenas um arremate. E agora aqui eu vou fazer a segunda volta do arremate. Um ponto baixo, uma correntinha. No próximo ponto baixo, um ponto baixo, uma correntinha. No próximo, um ponto baixo, uma correntinha. E eu vou contornar toda a meia, fazendo um ponto baixo e uma correntinha em cada ponto. Vou ficar com os mesmos 20 pontos baixos. E quando eu chegar aqui, nesse pontinho aqui do início, eu volto com vocês. Então, aqui eu fiz o arremate da meia. Eu vou cortar o meu fio. Aqui nesse final eu vou dar o nozinho e vou esconder esse arremate já aqui no meio desses pontos. Para não precisar fazer isso depois. E essa sobra que a gente já pode cortar. Agora, eu vou começar a trabalhar com a linha chantilly. E eu vou trabalhar nessas alças aqui de dentro. E agora eu volto a contar. Então, aqui eu parei para fazer o arremate na volta de número 14. Eu vou iniciar contando a partir da volta de número 15 até a volta de número 32. Como a gente tá fazendo aqui o corpinho que serve tanto para a boneca quanto para o boneco,
O dele a gente continua fazendo agora sem aumento, sem diminuição. Até a que a gente fez até a 14, a dele a gente faz até a 19, a gente faz 5 voltas a mais. E quando a gente for parar para trocar pela cor de pele e for fazer o arremate da meia, o dele a gente faz só a volta de ponto baixo. A gente não faz essa volta aqui, olha, de ponto baixo, uma correntinha. A gente faz só o ponto baixo na alcinha da frente e vem trabalhar na alcinha de dentro e segue a contagem até 32. Então, aqui agora eu vou pôr a linha cor de pele. E agora, então, eu vou começar a fazer a perna com um fio na cor de pele. Eu vou iniciar essa volta bem aqui, olha, aonde eu tenho o arremate do branco para dar um nozinho entre as duas cores. A partir dessa volta, então, eu volto a contar. Eu parei na volta de número 14 e fiz o arremate da meia. Então, essa volta que eu vou iniciar agora é a volta de número 15. Eu vou posicionar o meu fio bem aqui onde eu tenho o arremate do branco. Faço uma correntinha e eu vou dar um nozinho entre essas duas cores. Entre esse arremate do branco e o arremate do chantilly, que é a cor que eu escolhi para a cor da pele. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo em cada uma dessas alcinhas. E eu vou ficar nessa volta com 20 pontos baixos. Essa é a volta de número 15. Eu fiz aqui 20 pontos baixos com fio cor de pele. E agora eu vou voltar a usar o marcador. Nessa volta agora eu vou fazer 20 pontos baixos. E eu vou seguir agora fazendo voltas de ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição. Voltas de 20 pontos baixos até eu ter 32 voltas. Aqui eu já estou na volta de número 16 e eu vou fazer 20 pontos baixos até a volta de número 32. Então, aqui eu vou seguir fazendo. Eu terminei, então, a volta de número 16. E agora eu já volto, então, a usar o marcador, porque em todas as voltas eu vou ficar aqui com 20 pontos baixos. Essa é a volta de número 17. Volto o marcador. E sigo fazendo 20 pontos baixos. Então, agora aqui eu vou continuar fazendo, vou fazer até a volta de número 32, em que a gente não vai fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição. Então, quando eu chegar na volta de número 32, eu volto com vocês. E eu fiz aqui todas as voltas com a cor chantilly, todas as voltas da perninha. Aqui eu fiz, então, desde essa volta que a gente tem aqui, olha, que a gente fez na alcinha de dentro, que é a volta de número 15, até a volta de número 32, eu fiz com a cor chantilly. Então, são 17 voltas de 20 pontos baixos, da volta de número 15 até a volta de número 32, e na volta de número 32 eu cortei o meu fio. Agora a gente vai continuar fazendo a perninha, só que a gente já vai começar com o rosa. Eu vou fazer os shorts de baixo na cor rosa. Se você quiser fazer na mesma cor, no vinho, na mesma cor do vestido, você pode fazer, ou no branco. Eu vou fazer no rosa, mas você pode fazer no branco. É que eu vou fazer o vestido em branco e vinho, mas a calcinha de baixo, o shortinho de baixo, eu vou fazer com o rosa, e aí é opcional a cor. Então, a partir daqui, da volta de número 32, olha, contando da primeira até aqui onde a gente tá,
até aqui na volta de número 32, então você já vai trocar pela cor que você vai fazer a calcinha, o shortinho que fica por baixo do vestidinho. Então, aqui eu já vou fazer esse arremate, eu cortei o meu fio e vou fazer esse arremate com vocês pra gente trocar, então, pelo rosa. Eu vou tirar o marcador e eu vou passar toda essa laçada aqui pra frente. Esse aqui é o pontinho que estava com o marcador, eu vou vir no pontinho da frente e vou puxar esse arremate aqui para trás. Vou deixar ele do tamanho dos outros pontos. Vou vir aqui nesse pontinho, de onde tá saindo essa laçada, trago esse arremate para dentro. E agora eu venho aqui, olha, bem nessa alcinha que se forma aqui fora. Passo a minha agulha por aqui, puxo essa sobra de fio, trago ela aqui pra fora. E agora eu vou voltar ela bem no pontinho falso que eu fiz aqui, olha, bem na direção do pontinho falso. E eu volto esse fio aqui para dentro. E aí, ficou arrematado, então, aqui, a 32ª volta, a volta de número 32. A gente nunca começa bem no pontinho que a gente fez falso. Eu sempre começo no pontinho da frente. E dou o nozinho nas duas sobrinhas, nessa e na cor que eu vou iniciar. Então, eu vou vir aqui no pontinho da frente, e se você quiser, você pode começar até um pontinho antes, mas eu vou começar aqui no pontinho da frente, pegando só a alcinha de trás. Vou posicionar o fio, faço uma correntinha, e essa correntinha eu não conto como ponto. Agora, eu vou vir aqui, olha, bem no ponto que eu fiz o pontinho falso e vou iniciar essa volta. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo, eu só vou alongar para dar o nozinho das duas sobrinhas. Dei o nozinho das duas sobrinhas, você pode cortar essa sobra um pouco menor, não precisa cortar tão pequenininho, e colocar para dentro do seu amigurumi. E agora, a gente segue fazendo os pontos baixos, agora com a cor rosa. E nessa volta, eu vou ficar com os mesmos 20 pontos baixos que eu tenho aqui na perninha. Então, eu só vou seguir fazendo ponto baixo. Em todas as voltas, eu vou continuar com os mesmos 20 pontos baixos, eu não vou fazer nem aumento, nem diminuição. Agora, da volta 33 até a volta 40. Então, eu vou seguir fazendo, vou fazer da 33 até a 40. E quando eu chegar na volta de número 40, eu volto, então, com vocês pra gente dar continuidade ao trabalho. Então, aqui a gente só mudou a cor do fio. Continuo com os mesmos 20 pontos baixos. Eu já coloquei um pouquinho de enchimento no pezinho e até aqui, olha, na canela aqui. Essa parte que a gente tá trabalhando, eu não enchi ainda. Mas eu já vou colocando, já vou começando a encher, para não ficar ruim depois a gente posicionar o enchimento dentro do pezinho, nos detalhezinhos. Então, eu já comecei a encher o pezinho, eu já coloquei enchimento. E agora eu vou seguir fazendo até a volta de número 40. 20 pontos baixos em cada volta. Essa é a volta de número 33. Então, quando eu chegar na volta de número 40, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. E eu cheguei na volta de número 40. E aqui eu coloquei enchimento até mais ou menos a volta de número 38. Porque agora a gente vai fechar a perninha dela. E a gente vai precisar de duas dessas. Então, a gente vai fazer uma perninha completa e vai arrematar o fio. O enchimento, ó, é que ele expande, né? Mas a gente coloca até mais ou menos a volta de número 38.
porque a gente vai fechar aqui e a gente precisa dessas 2 voltas livres para ela sentar. Se a gente encher muito aqui, depois ela não senta. Então, a gente enche pelo menos até mais ou menos, olha, 2 voltas, até mais ou menos a volta de número 38. E aqui a gente vai fechar. Então, uma você faz e você vai arrematar. A outra você vai fazer e você não vai arrematar. A gente vai juntar as 2 perninhas agora para fazer o corpo. E para a gente juntar as 2 perninhas para fazer o corpo, esse último ponto aqui, que é o ponto de número 20 da volta 40, ele tem que ficar bem de ladinho. Se o seu não ficou de ladinho, não tem problema. Caminha mais um ponto, só para ficar bem de ladinho, pra gente fechar agora a perninha dela. Então, aqui agora a gente vai fechar a perninha e subir o corpinho no próximo vídeo, tá? Então, nesse vídeo a gente fez as pernas, a gente vai precisar de 2, é o mesmo passo a passo, óbvio, para as 2, e uma a gente corta e arremata, a outra a gente deixa a linha aqui, caminha bem na lateral, porque a gente fecha assim, olha, na lateral. Se aqui é a frente do pezinho dela, a gente vai fechar a perninha dela assim. Então, no próximo vídeo, a gente já faz o corpinho e a cabeça da boneca. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo e até o próximo vídeo, que a gente vai concluir então o corpinho da boneca e a cabeça.